Queria que você abrisse a sua Bíblia e convido você para se colocar de pé, para nós fazermos a leitura bíblica da palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18, e nós vamos ler os versículos. As crianças, né? Tá bom. Vamos fazer a leitura e após a leitura nós convidamos as crianças aqui, vamos orar por elas. Jeremias 18 e versículo de número 1. Os irmãos que encontraram, digam comigo: eu comecei a ler a Bíblia esse ano. Tem gente que começou ano passado, tem um projeto de leitura da Bíblia rodando aí esse ano, e eu tenho certeza que aqueles que começaram a ler a Bíblia encontrarão mensagens diárias da parte de Deus, e será um ano de revigoramento e crescimento espiritual nesta casa. Livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. O texto hebraico diz literalmente: esta é a palavra que aconteceu a Jeremias da parte de Adonai. Vá à casa do oleiro, ou conforme outra versão, ou mesmo o próprio texto hebraico, levanta-te e desce. Eu gostaria que você repetisse essas duas palavras, não está nessa versão, mas está no texto. Essa é uma outra tradução que eu também concordo, mas as palavras hebraicas são literalmente levanta-te ou dispõe-te, levanta-te e desce. Repita essas duas palavras comigo na sequência: levanta-te e desce. Mais uma vez bem forte: levanta-te e desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Onde o vaso estragou-se? Onde o vaso estragou-se? Em suas mãos. E ele abandonou o vaso. É assim que está escrito? E ele jogou fora o vaso. E ele não quis mais o vaso. Não, não e não. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Aleluia. Então o Senhor me dirigiu a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Onde estão as crianças? Venham aqui, nós vamos fazer esta oração por elas e depois vamos continuar com a ministração da palavra. Pode vir aqui na frente, tem espaço aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esta oportunidade que tivemos de ler a Tua palavra. Abençoamos nesta hora e pedimos também, ó Pai, a Tua proteção, a Tua graça, o Teu amor sobre a vida das nossas crianças, dos nossos filhos.
pois eles são herança que o Senhor nos deu nesta terra. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor os guarde e os abençoe de forma especial. Faz de cada uma dessas crianças um ministro, uma ministra do Evangelho na face dessa terra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe. As crianças podem ir para a sua sala e nós vamos refletir sobre essa palavra. Você tome o seu assento, por gentileza. Se alguém precisa ir ao banheiro, tomar água, faça isso agora e volte para o templo, mas depois não saia mais até que a gente termine e conclua esta mensagem. Eu vou começar devagarinho, até porque quando um atleta passa 40 dias sem fazer uma atividade física, ele não pode chegar e correr logo 10 quilômetros. Então, depois de 40 dias sem pregar, eu não posso chegar e já ir logo disparando, porque senão o pulmão não aguenta. A gente ainda está, de alguma forma, respeitando os limites da recuperação. Mas eu quero refletir com você sobre esse texto. Quem aqui lembra de uma mensagem que nós pregamos em 2019, no mês de fevereiro? Nós pregamos sobre esse texto. Isso exatamente, aproximadamente 3 anos. Mas hoje o Senhor Deus me fez voltar novamente nesse texto. Aliás, o Senhor me levou à minha infância, à escola Santos Dumont. Para quem é de lá, conhece, lá no bairro do Bacuri. Eu estudei naquela escola durante muito tempo. Eu tinha aulas pela manhã. E ao lado, aquela escola ficava próximo a um grande rio naquela cidade, chamado Rio Tocantins. Ao lado daquela escola, como é muito comum naquela região, às margens do rio, tem muitos ceramistas, muitas fábricas de cerâmica, de tijolos e de vários tipos. Aproveitando todo aquele espaço geográfico, um lugar próximo às margens de um rio volumoso, porque toda fábrica de cerâmica precisa de água. E ao lado daquela escola havia uma dessas fábricas. Eu lembro que eu ficava muito curioso, porque aquela fábrica, aquela olaria, ela era fechada na frente por madeira, mas era aquela madeira fina, que vinha desenhada em formato de losango, uma sobre a outra, e havia a fresta, havia um lugar por onde a gente poderia colocar os olhos e ver lá dentro. E eu, sempre muito conhecido pela minha curiosidade na minha infância, quando ou chegava ou saía da escola, eu olhava para dentro para ver o que estava acontecendo. Geralmente quando saía era hora de almoço, então estava fechada. Mas às vezes, quando eu chegava pela manhã, estava aberta. E algo que me surpreendia muito era uma figura intrigante de um homem com barba, homem grisalho, com os pés descalços, com as mãos livres, e ele estava diante de uma roda. Era ainda, hoje as olarias já têm outras tecnologias, e é raro você encontrar uma olaria que ainda use esse equipamento hoje, mas ele estava com os pés fazendo aquela peça girar, aquela peça embaixo onde ele colocava os pés,
tinha no centro uma haste que vinha até em cima, e aqui em cima havia uma outra peça redonda, tal como essa onde está essa água, e ali essa peça também girava, porque estava atrelado a essa haste. Ela girava, e ali em cima ele colocava o barro, e ele trabalhava o barro com as suas mãos. Olha, quando meu pai às vezes demorava um pouco mais, e eu tinha a oportunidade de ainda ver alguém trabalhando naquele lugar, eu ficava encantado. Aquilo realmente chamava a minha atenção, e eu estava longe de imaginar ou de entender como Deus usaria aquela linda imagem para me ensinar coisas maravilhosas sobre o seu trabalhar, sobre a forma como Ele lida conosco, sobre a forma como Ele trabalha com a gente. Eu estava realmente olhando e encantado com aquilo, e hoje, voltando à minha infância e lembrando daquela cena, eu me lembrei desse texto, Jeremias, capítulo de número 18, e o versículo de número 1. Quando nós pregamos essa mensagem há 3 anos, em fevereiro de 2019, nós não estávamos vivenciando o que depois esse país veio, assim como o mundo, vivenciar. A época em que Jeremias pregou esta palavra foi uma época de crise, foi uma época trágica para a nação de Judá, especialmente porque aquela nação que durante muito tempo, um período muito grande, vivenciou momentos de bonança. Aquela nação chegou a ficar tão confiante, de que nada aconteceria com eles, que se a gente voltar no texto, no capítulo anterior, e no versículo de número, eu acho que é o versículo de número 15, deixa aí na tela, por favor. Os profetas, vendo a nação, vez por outra, se desencaminhar, se afastar, porque quando a gente estuda o livro ou os livros dos profetas, a gente vai entender que existiram várias fases. A primeira grande fase foi quando os primeiros profetas surgiram, como Elias, como por exemplo Eliseu. Quando esses primeiros profetas surgiram, a briga deles era contra o rei. Então, se você lembrar, Elias está em confronto direto com um homem chamado Acabe e com uma mulher chamada Jezabel. Quando veio Eliseu, isso também continuou a acontecer. É a primeira fase do ministério dos profetas. Os profetas estão em confronto com uma pessoa, com um rei, com um líder. Mas, quando eles percebem que tira rei, sai rei, entra rei, e a situação do país, daquela nação não mudava, eles começaram a entender que o problema não era pessoal. O problema não estava no rei, o problema estava na estrutura. A estrutura estava completamente comprometida. E a segunda fase dos profetas é a fase dos profetas como Miqueias, como Isaías, ou melhor, Isaías ainda é da primeira fase, mas você tem Miqueias, você tem Jeremias, você tem Amós. Esses profetas, eles têm uma mensagem diferente. Veja que a mensagem de Jeremias, por exemplo, a mensagem de Miqueias, por exemplo, ela não é uma mensagem contra o rei. Por quê? Porque esses profetas do segundo momento, eles entenderam que havia uma contaminação generalizada. Não adiantava, tira esse rei, põe esse outro rei, e o povo continua em corrupção, o povo continua afastado de Deus. Os profetas começaram a pregar um outro tipo de mensagem, uma mensagem que não adiantava falar do rei. Não, isso não adianta. Eles começaram a conscientizar o povo. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos entender que o povo precisa se voltar para o Senhor. Eles começaram a pregar e a dizer: se o povo não se arrepender,
Deus não vai vir para tirar o rei, Deus vai vir para tirar o povo do seu lugar e levar para o exílio. Vai chegar uma época que, se vocês não se arrependerem, diziam os profetas, a nação de Israel, Deus vai vir e vai levar vocês. Aí o povo do norte diz: que conversa, isso não vai acontecer. O povo continuou em sua rebeldia. Aconteceu em 722 a.C., Deus mandou os assírios, que vieram e levaram o povo do norte para o exílio, mas ainda ficou o povo do sul. E aí Deus começou a usar os profetas de novo. Olha, Deus fez isso no norte, Deus pode fazer isso no sul. O problema não é o rei, o problema é o povo, porque o rei veio do povo. Não adianta, é necessário uma conversão geral, é necessário que a conversão saia de baixo, é necessário que o avivamento saia de baixo, é necessário que a santidade saia do povo. Então os profetas começaram a pregar, mas o povo do sul, no versículo que eu pedi para deixar na tela, não acreditaram. Capítulo 17 e versículo de número 15, eles diziam assim: onde está essa palavra do Senhor que disse que vai vir algo ruim sobre nós? Isso não vai acontecer, nós estamos bem, o nosso país está entre as maiores potências do planeta, e nós somos reconhecidos mundialmente. Os Estados Unidos entraram em crise, mas o Brasil não sofreu essa crise de 2009, a crise imobiliária. Nós estamos muito bem, não precisa mudar, não precisa se arrepender, não precisa se converter, não tem corrupção, está tudo certo. E Deus estava mandando profetas e dizendo: arrependam-se, 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 arrependam-se. E aí todo mundo vivia como em Israel: onde está a palavra do Senhor? Ela não vai se cumprir. E aí Deus começou a tratar com o Brasil, Deus começou a tratar com os Estados Unidos, Deus começou a tratar com a Europa, Deus começou a tratar com o continente africano, Deus começou a tratar com o planeta. E sabe o que eu acredito que isso indica? Deus está tratando com a igreja, porque está próximo do momento em que Ele irá voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Deus então, no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, usa o profeta e diz assim: Jeremias, a palavra do Senhor, diz o texto, aconteceu. A palavra do Senhor aconteceu. E eu me deparei com essa palavra fazendo uma releitura desse texto hoje a partir do hebraico, porque o verbo usado aqui para acontecer, o verbo raiar, é um verbo que é usado para não somente, geralmente no português a gente não usa essa palavra, mas no hebraico a palavra faz coisas, no hebraico a palavra cria, a palavra, veja, é só você lembrar que no princípio Deus, os céus e por meio da sua palavra. A palavra do Senhor veio, aconteceu. Deus se revela por meio da sua palavra. Quando você lê, por exemplo, Gênesis, que a Bíblia diz: e o Senhor vinha conversar, e o Senhor passeava no jardim pela viração do dia. O hebraico diz assim: e a voz do Senhor passeava. Tem gente que pensa que o Senhor vinha em pessoa, em corpo físico, vinha para sentar-se com Adão e conversar com ele. Não, desde o começo, mesmo antes da queda, o encontro de Deus com o ser humano era por meio da sua palavra. Então a Bíblia diz: e a palavra do Senhor caminhava pelo jardim. O hebreu, ele entende que o primeiro ser humano, ele podia ouvir a palavra do Senhor andando, se aproximando, a palavra do Senhor vindo, a palavra do Senhor concretizando, a palavra do Senhor realizando, a palavra do Senhor vindo para realizar coisas.
E a palavra do Senhor acontece na vida de Jeremias. O meu desejo é que a palavra do Senhor aconteça na sua vida. Porque quando a palavra de Deus acontece, a palavra de Deus cria coisas. A palavra de Deus, ela cria possibilidades. A palavra de Deus, ela reforma. A palavra de Deus, melhor do que reforma, ela transforma. Porque quem reforma é o homem, mas a palavra transforma. A palavra levanta. A palavra, ela tem o poder de fazer ossos secos voltarem a ter vida. Porque a palavra do Senhor acontece. A palavra do Senhor aconteceu a Jeremias. Da parte de Adonai, dizendo. Aí, quando eu vi os verbos hebraicos hoje, relendo esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Isso talvez exista em outras versões, como Almeida Revista Atualizada, mas o texto hebraico diz exatamente assim no verso 2: levanta-te e desce. E aí eu fiquei rapidamente meditando sobre isso, sobre o significado do levantar e descer. Porque geralmente, quando a gente encontra palavras juntas assim, com significados opostos, parece que a gente tem uma contradição. Levanta-te e desce. E desce à casa do oleiro. E aí, o Espírito Santo falava comigo, que o Evangelho, olha, a igreja está lendo a Bíblia esse ano. E deixa eu dizer uma coisa, aprenda a ler a Bíblia a partir dos paradoxos. O paradoxo é aquilo que parece contraditório, mas não é. Por exemplo, quando Paulo diz assim: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Isso é um paradoxo. Ou quando a Bíblia diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa no forte. É assim que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: o poder de Deus se aperfeiçoa no fraco ou na fraqueza. Veja, isso é um paradoxo. É quando Deus extrai a doçura do sofrimento, é quando Deus extrai a força da fraqueza, é quando Deus extrai da prova a vitória, é quando Deus extrai da cruz a salvação, é quando Deus extrai do túmulo a vida. Deus é o Deus que faz essas coisas. Então ele diz: levanta-te e desce. E o Espírito falava ao meu coração, esse é o paradoxo do livro, aqui no capítulo de número 18, que o jeito certo para nós nos levantarmos é descendo. E quem acha que descendo continuará embaixo está enganado, porque quem desce se levanta, se ergue. Quem se ergue da maneira exata, adequada, correta, a maneira certa do crente se levantar, a maneira certa do crente se erguer, a maneira adequada da igreja se levantar no Brasil é descendo, é orando, é chorando, é se humilhando. Deus espera isso da igreja. Aleluia! O que está acontecendo no mundo é fruto do descontentamento de Deus com a humanidade. Não venha me dizer que Deus estava feliz com o Brasil em 2014, 2013, 2012, 2015, 2016, não. Porque se Deus estivesse feliz com a nação brasileira, essa praga tinha pego no mundo e não tinha pego no Brasil. Por quê? Porque um dia, quando Deus mandou uma praga sobre o Egito, mas o povo dele estava na presença dele, a praga não pegou no povo. Mas o que estava vindo sobre a nação de Judá, a nação de Judá não acreditou. E sabe o que Deus fez? Deus mandou os babilônios. Os babilônios vieram para levar a nação judaica para o cativo. E o que aconteceu foi que o povo judeu começou a sofrer. E esse sofrimento no planeta, a meu ver, é símbolo do descontentamento de Deus com a humanidade. Mas Deus, em meio a tudo isso, conta com aqueles
que sabem se posicionar, tendo um encontro com Ele. Desce à casa do oleiro. São 3 ordens. Quantas ordens? Quantas ordens? Primeira ordem, levanta-te. Segunda ordem, desce. Terceira ordem, ouça. Volta lá para Jeremias 18, verso 3. Verso 2. Jeremias 18, 2. Primeira ordem, levanta-te, dispõe-te. Segunda ordem, desce. Nessa versão não está aparecendo dessa forma, mas no hebraico aparecem os 3 verbos. E a terceira ordem é: ouça, você ouvirá. Ouça, ouça a minha voz, a minha mensagem. E a palavra que o Senhor Deus traz para nós hoje é: Deus está querendo que você se coloque no lugar que Ele deseja para você ouvir a voz dEle. Deus quer comunicar a voz dEle para a sua igreja. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Você tem condições de identificar a voz de alguém com quem você fala muito? Sem você ver essa pessoa, só ouvindo a voz, você consegue identificar essa voz, sim ou não? Agora imagine que você passe 10 anos sem ouvir essa voz. E de repente alguém liga para você, um parente que tem uma voz parecida. E aí você confunde. Por quê? Porque falta o que, gente? Falta o que, gente? Intimidade. Falta intimidade. E a palavra do Senhor é: Jeremias, te encoraja, meu filho. Te encoraja, te dispõe. Sai dessa situação. Sai desse comodismo. Sai dessa comodidade, dessa mesmice. Te encoraja, eu quero mudar a tua vida, mas te alerta. Te levanta, faz alguma coisa. Preciso mexer com a estrutura da tua vida, da tua nação, mas te levanta, te põe na brecha. Te levanta, Jeremias, sai daí. Sai daí. E desce, porque quando você descer, você não estará embaixo, você estará em cima. O povo está em cima de Jerusalém, porque Jerusalém é em cima de uma montanha altíssima. O povo estava em Jerusalém e achava que estava seguro. E Deus falou: o povo está em cima, mas não está em cima, o povo está embaixo. Agora você vai descer, mas você é que vai estar em cima. Porque no Evangelho o paradoxo é esse: quem quer subir, desce. E quem quer descer, se exalta. Quem quer ser abatido, bate no peito e começa a se orgulhar, e começa a se achar o talzão. Aí Deus abate. Mas quem começa a se humilhar, quem começa a descer, quem começa a encontrar, aí Deus fala: agora você vai ouvir a minha voz. Jeremias, você não vai ouvir a minha voz em cima de Jerusalém, você vai ouvir a minha voz na casa do oleiro. Desce. E aí eu quero rapidamente dizer para você onde ficava a casa do oleiro. A casa do oleiro, vai para Jeremias 19, 2. Por favor, vamos ler juntos. E vá em direção ao vale. É montanha ou vale? Vale, porque Jerusalém está em cima. E aí embaixo, quando você desce, você tem um vale. Vamos lá, vamos ler juntos. E vai em direção ao de Ben-Rinom, perto da entrada dos cacos. Tinha uma entrada no vale de Ben-Rinom. Como era o nome dessa entrada? Porta dos cacos. Entrada dos cacos. Proclame
proclamar ali a palavra que eu lhe disser. Mas volta ao versículo 1, porque você fala, pastor, aí não disse que é a casa do oleiro. Então volta ao versículo 1 desse mesmo texto. Olha aí, volta, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor, vá comprar o quê? Um vaso de barro, de um oleiro. Onde que ele deveria comprar? Onde tinha muitas olarias. Onde é que estavam as olarias? Verso 2. Rápido. No vale de Ben-Rinom, perto da entrada dos cacos. Pega isso, entenda isso. Lá embaixo tinha as olarias, mas tinha a olaria, essa especial, a casa do oleiro. E a casa do oleiro ficava de frente. Para qual porta mesmo? Porta dos cacos. Agora deixa eu lhe dar uma informação. Quando o pessoal saía, por que essa porta era chamada porta dos cacos? Alguém tem ideia? Por quê? As olarias desperdiçavam ou desacreditavam, não, esse vaso aqui não presta mais, esse caco sobrou. Então os cacos que quebravam, os vasos que quebravam, eles faziam o quê? Eles jogavam perto de uma entrada, que era a entrada dos cacos. Só que tinha uma olaria ali que era diferente. Essa é a olaria do capítulo 18. Essa é a olaria de Adonai. Esta olaria aqui do capítulo 18, ela não joga vaso fora. Ao contrário, esta era a única olaria em que ele, primeiro, ia buscar os cacos. O pessoal jogava lá, não serve, não serve, não serve. Aí ia formando aquele amontoado de coisas. Aí Adonai, Yahvé, Elohim, Senhor dos senhores, Yahvé de Sebaot, ele saía da olaria. E ele ia lá, no monturo dos cacos. E ele olhava. Eu podia imaginar, eu posso conjecturar, claro. Estou embasado na palavra. Conjectura. Os oleiros dizendo assim, olha só. Vai pegar refúgio. Vai pegar refúgio. E eu posso imaginar o oleiro indo lá, olhando, mexendo nos cacos, vendo os pedaços certinhos, pegando, se levantando e indo para dentro. Esta olaria ficava na frente do monturo da porta dos cacos. E quando eu me deparava com essa informação, o Espírito Santo me fazia lembrar que ele coloca a porta do céu é exatamente do lado da porta do inferno. Deus coloca a igreja exatamente perto da porta do inferno. Por quê, pastor? Porque Deus quer que aqueles que estão se encaminhando para o inferno ainda ouçam pela última vez a sua mensagem. Pastor, isso não é bíblico. É bíblico. E eu vou lhe mostrar. Jesus disse, complete para mim, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra, porque ela está exatamente posicionada nas portas do inferno. Por quê, pastor? Para arrancar almas. Por quê, pastor? Para salvar vidas. Por quê, pastor?
para tirar drogados do mundo da escravidão. Por quê, pastor? Para tirar prostitutas da escravidão. Por quê, pastor? Para acreditar nos cacos. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que não joga caco fora. Ele coloca a sua olaria na frente da porta dos cacos, para dizer: se não deu certo lá, pode dar certo aqui. Se foi rejeitado lá, eu recebo aqui. Se não prestou lá, vai prestar aqui. Basta aceitar essa mensagem, acreditar no poder do Evangelho. O Evangelho restaura, o Evangelho levanta, o Evangelho tem poder, o Evangelho ergue, o Evangelho pega cacos, e Deus fala: eu vou transformar você. Quem era caco aqui? Quem era caco? Eu vou dar um minuto para você adorar aqueles que, em sendo ou se lembrando de como eram cacos, agradecem a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, como Ele foi no monturo dos cacos e nos colocou dentro da sua olaria. Você pode ser que, estando nos ouvindo ou estando aqui, ainda não entrou na olaria, está no monturo dos cacos, mas se você entrou na olaria, saiba de uma coisa, que na olaria de Adonai ninguém fica como entra. Verso 3, desci, eu fui à casa do oleiro, e quando eu entrei, o oleiro estava trabalhando com a roda. Veja que o oleiro não roda a roda em vão, não, eu vi trabalhando com a roda. E havia um vaso em cima da segunda roda, verso 4, e o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Eu quero que você acredite em algo que eu preciso dizer para você. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando com a igreja. Deus está trabalhando com o seu povo. Deus está preparando esta nação. Deus está preparando a sua casa. Deus está preparando a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O oleiro não brinca de fazer barro. O oleiro não brinca de fazer vaso. O oleiro não está se divertindo. O oleiro está trabalhando. O oleiro investiu muito na sua vida. O oleiro fez um investimento pesado na cruz do Calvário em você. Foi investimento de sangue, foi investimento de vida, foi investimento pesado, altíssimo, incomprável. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito maior com a sua vida. Deus tem um propósito grandioso com a sua vida. Jeremias 29:11, ele diz algo sobre você, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ele diz: eu conheço, eu é quem conheço os planos que eu tenho sobre vós. Planos, eu tenho planos. Deus não tem só um plano para a sua vida, Deus tem planos, no plural. Deus tem planos para a sua história.
Eu tenho planos, e eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Quais são os planos, pastor? Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, de lhes dar esperança. Verso 12. Mas para isso, eu preciso o quê? Eu preciso de quê? Eu preciso que você desça. Eu preciso que você desça. Eu preciso que você ore. Eu preciso que você clame a mim. Eu preciso que você me busque. Porque só ouve a voz do oleiro quem desce à casa dele. Ouça-me, me procure. Talvez você começou o ano de 2022 dizendo: Senhor, eu quero mais comunhão contigo nesse ano, eu quero mais intimidade. Só há um caminho para a intimidade, é o caminho da humilhação, é o caminho da comunhão, é o caminho da oração, é a avenida do jejum, é a estrada da humilhação, é a estrada da comunhão com Deus. Se você não orava, ore. Se você não lia, leia. Se você não chorava, chore. Se você não jejuava, jejue, mas em nome de Jesus, não fique como você está. Me procurem, e vocês me encontrarão quando descerem, e me encontrarão, mas só me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Verso 14. E eu me deixarei ser encontrado. E eu me deixarei ser encontrado, declara o Senhor. E a nação que foi para o cativeiro, e a nação da pandemia, e a nação que está vivendo tempos difíceis, eu trarei de volta para mim, diz o Senhor. Jeremias 18, verso 4, verso 3. Eu vi trabalhando, Deus está trabalhando. Antes de Deus nos preparar para o trabalho, preste atenção, antes de Deus nos preparar para um trabalho, Deus primeiro faz um trabalho em nós. E aí, olhe agora para a cena em que está o oleiro com os pés mexendo a roda. E ele tem cacos, barro nas suas mãos. Ele está mexendo. Quanto mais seco o barro, mais de que precisa? Gente, imagine que aquele barro está molhado. É aquele que ele faz assim, ó, mexe. Aí ele faz como? Ele faz assim, ó, pá. Esse já está um pouco molhado. Mas se acabou de pegar da porta dos cacos, esse está muito seco ainda. Quanto mais seco estiver o barro, mais água é necessário. Entendeu agora por que a olaria precisa estar à beira da água? No lugar onde tem muita água. Preste atenção. Ele pega a água. E aí, ele derrama a água aos poucos no vaso, no barro, melhor dizendo, no barro. O que tem nesse barro? Quem consegue enxergar? Pedrinhas pequenas, sim ou não? O que tem mais nesse barro? Quem consegue enxergar? Raiz, pedaço de palha, de folha.
Mas é como é que ele faz? Ele vai jogando água. E a água na Bíblia é o quê? É símbolo de quê? Da palavra. A água na Bíblia é um dos símbolos, tanto, claro, do Espírito, mas também da palavra. Porque o Espírito age por meio da palavra. O Espírito disse: profetiza para que eu possa agir. Primeiro a palavra. Então observe, olha só como é que Deus trabalha com o crente. Palavra. Mexe, molda, tira um caco, tira uma palha. Mas tem crente, pastor. Tem crente, irmãos, que tem aversão à palavra. Esse é o tipo de crente que não melhora nunca. Esse é o tipo de crente que ele tem dificuldade de ser trabalhado nas mãos do oleiro. Porque para o crente se tornar da altura que o oleiro quer fazer daquele vaso, precisa molhar, precisa colocar água. E tem gente que tem uma aversão inteira, enorme à palavra do Senhor. Quem são esses crentes, pastor? São aqueles que não pegam na Bíblia nem que a vaca tussa. Nem que chova canivete. Ele não pega na Bíblia. Não pega de jeito nenhum. Olha, tem crente que para você fazer ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Outro tipo de crente. Aquele que não pisa em culto de doutrina. Crente que não pisa em culto de doutrina é crente que não vê água na vida. É claro, exceto aqueles que não trabalham, que trabalham, que estudam. Para você fazer certos crentes vir em culto de doutrina, irmãos, nem fazendo promessa, não aparece aqui. E eu já me conscientizei. Eu não vou ficar careca antes do tempo. Eu não vou. Tá? Meu cabelo está mais pouco a cada dia. Mas vai ser o processo normal. Porque eu não vou ficar a noite sem dormir por causa de crente problemático que só procura ajuda na hora que está na pior. Então preste atenção. Se você quer um ano diferente, você precisa entender uma coisa. A única forma de você melhorar, porque nós estamos numa caminhada onde a gente precisa melhorar a cada dia. Sermos conformados à imagem de Cristo, como diz o Evangelho. Mas a única forma deste vaso se tornar aquilo para o qual Deus quer que ele seja, é com água. E a água é a palavra de Deus. Não é papel do oleiro pegar a olaria e colocar lá em cima, na porta dos orgulhosos. É papel do orgulhoso, daquele que acha que já sabe tudo da Bíblia, que acha que não precisa de culto de doutrina. Descer na casa do oleiro para ouvir a mensagem do Senhor. Ontem eu estava com minha esposa num lugar, chegou uma pessoa não crente. Estava ali o nosso casal de amigos também, e ele disse assim para nós: por que é? Por que é que eu vejo uma incoerência no meio cristão? Eu falei: o que é isso? Ele falou: porque vocês anunciam uma mensagem. Ele falou isso, eu estou falando aqui, mas ele falou de um modo bem respeitoso, né? Foi com jeitinho, mas ele disse, ele passou a mensagem dele. A mensagem é essa. Por quê? Eu vejo uma incoerência. O Evangelho anuncia uma mensagem de salvação após a morte. Mas
no meio dessa pandemia, a gente tem visto crentes que têm um medo terrível de morrer. E quando eu olho para os muçulmanos, ele dizendo, o muçulmano não tem medo de morrer. Pelo contrário, alguns deles até vão ao encontro da morte, porque eles acreditam naquela mensagem. Pastor, me explica. Aí vem para o pastor ter que explicar essas coisas, que quem tinha que estar nessa hora, era esse povo que tem medo de morrer, para estar lá para explicar para ele. Não era eu. Quem tinha que estar lá era você, que não tem certeza da salvação, que não tem certeza da esperança de Cristo, que anda no pecado, e aí de repente, quando surge uma situação, você fica apavorado. Por quê? Porque falta a certeza da salvação na vida. Porque crente que é salvo em Jesus não tem medo da morte. Ele sabe que o viver, que o morrer, que o viver é lucro e o morrer é Cristo, ou vice-versa. Sabe o que é que falta? E eu tive que reconhecer. É aquilo que Gandhi falou. Olha quem? Alguém que não é cristão. Mas que disse, se os cristãos vivessem o que prega. Eu não quero cristianismo. Eu quero Cristo, só o Cristo dos cristãos. Falta o quê? Falta a igreja ouvir e viver a palavra do Senhor. Mas só ouve quem desce. Mas não vem. Não vem. Não tem quem faça. Antigamente, a gente chamava, tinha classe de crente que era o crente domingueiro. Aí piorou, porque agora os domingueiros viraram quinzenal. E tem uns que nem quinzenal não são. São mensal. Só vem na ceia. E tem uns que nem na ceia não vem, só vem de 3 em 3 meses. E tem outros que já tem mais de ano que não pisa aqui. Mas na hora que a prova aperta, aí vem. Desça, ouça a palavra do Senhor. Para terminar, o vaso que ele estava formando estragou-se. Ainda bem que estragou-se onde, gente? Ainda bem que estragou-se onde, gente? Meu Deus, nas mãos do oleiro. E é melhor que se estrague nas mãos do oleiro do que se estragar lá no monturo de cacos. Porque aí, aquele que está na mão do oleiro e se estraga, o que ele faz? Ele refaz. Ele molda outro de acordo com a sua própria vontade. Não é conforme a sua, é conforme a vontade do oleiro. Preste atenção. Pega o vaso, pega o barro, aí joga água, aí ele vai fazendo assim com as mãos. Quem já viu imagem assim? Quem já viu um vídeo ou já viu pessoalmente? Aí ele vai colocando, e coloca o dedo polegar assim no meio, ó. Aí vai fazendo. Vai fazendo. Perceba que quanto mais ele pressiona o barro para baixo, mais o barro sobe. É assim ou não é? Ele puxa o vaso para cima? Não, ele empurra. Ele pressiona o vaso para baixo. E quando ele pressiona, no meio, aí ele vai saindo pelos lados. E vai crescendo. E vai subindo. Porque o melhor jeito de você crescer é estando nas mãos do oleiro. O melhor jeito de você crescer é estando nas mãos de Deus.
O melhor jeito de você ser um crente abençoado é estando na casa do Senhor, nas mãos do oleiro. Aí ele vai mexendo, aí ele vai mexendo, o vaso vai crescendo. Aí ele tira aqui um cisco, tira uma pedra aqui, ele mexe. Às vezes quando você acha que já está no tamanho certo, aí ele volta de novo. Porque precisa de mais água, porque ele quer maior ainda. Ainda não chegou na altura que ele quer a sua vida. Aí ele pega o vaso, terminou o processo. Aí eu ficava observando lá na frente do Santos Dumont, que lá atrás tinha uma fumaça que saía o tempo inteiro, saía uma fumaça lá atrás. Eu só tive a oportunidade de saber quando um dia eu pedi para meu pai para me levar lá dentro. E aí eu vi, tinha uma boca de forno lá dentro, dessa alturinha assim ó, nesse formato, tipo um forno de pizzaria, aquele formato antigo. Aí ele pegava, tinha uma pá bem grande, de madeira reta, ele colocava o vaso, aí ele pegava a pá com o vaso, aí ele pegava aqui segurando na pá e ele colocava o vaso lá dentro, lá no fundo. Aí ele vinha tirando a pá com cuidado. Aí ele pegava aquele vaso precisava o quê? Ser aquecido. Só que tem vaso que quando entra lá dentro ele quebra. Já percebeu? Que tem vaso que não aguenta a alta temperatura? Já percebeu que tem crente que no sofrimento fica mais crente? Tem crente que no sofrimento quer deixar Jesus? Já percebeu que tem crente no sofrimento que quanto mais sofrimento ele recebe, mais próximo de Cristo ele quer estar? E tem crente que quanto mais sofrimento ele passa, mais ele começa a questionar Deus. Ele questiona a bondade de Deus, questiona tudo. Não tem problema. Deus é o Pai que aceita os questionamentos desses crentes. Tem problema. E aí, aquele vaso, presta atenção, aquele vaso que quebra, tem que voltar de novo. O vaso que não quebra no sofrimento, já dá para ser tirado, pintado, colocado no sol e ser usado. Mas o vaso que quebra no sofrimento, ele tem que voltar de novo. Aquele vaso que na hora do sofrimento ele não consegue superar, ele não consegue lidar. E Deus sabe que barro pode quebrar. Tem problema, Deus não julga aquele vaso que quebra na hora do sofrimento. Deus não julga. Só que ele não está pronto para ser usado. Não está pronto para receber óleo. Não está pronto para receber água. Não está pronto para estar e para servir de pote, de azeite de Jeová. Então ele pega o vaso que quebra. Presta atenção, vaso que quebra no sofrimento. Ele pega, traz para cima de novo. Aí, tome-lhe água. Água. Aí vai ter que voltar para o forno de novo, sim ou não? Vai ter que voltar de novo. Podia ter passado só uma vez, sim ou não? Mas vai voltar. E se quebrar de novo, volta de novo. E já percebeu que tem vaso, tem crente que passa a vida assim? Nunca chega no lugar onde Deus quer que ele chegue. Porque ele sempre que Deus testa ele, ele não passa na prova. Nunca passa na prova, nunca passa no teste. Mas aí quando o crente passa no sofrimento, quando o crente entende que Deus está trabalhando nele, e ele sai sem quebrar, aí Deus fala, agora é a tinta, agora eu vou te adornar. Sabe o que é o adorno no Novo Testamento? O adorno da igreja são os dons do Espírito. Aí Deus fala, agora eu vou te dar dons, para você ser cheio. Deixa eu ver com que cor que você combinar. Eu acho que eu vou te dar o dom de orar pelos enfermos. Eu acho que eu vou te dar o dom de pregar. Eu acho que eu vou te dar o dom para pastorear. Eu acho que eu vou te dar o dom de expulsar demônios. Eu acho que eu vou te dar o dom de línguas. Eu acho que eu vou te dar o dom de interpretar.
Ah, eu acho que eu não vou te dar só um, eu vou te dar um, eu vou te dar dois, eu vou te dar três, eu vou te dar quatro, eu vou te dar vários dons para você ser usado na minha obra. Ei, esperei. Aí quando pinta, quando seca, põe na mesa e enche de azeite, enche de água, enche de vinho, enche de alegria. E aí quem passa vai ver que o vaso está na mesa, preparado para ser usado pelo Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Os obreiros se organizem já. Nós já vamos fazer a celebração da ceia do Senhor. Mas quem aqui é vaso? Dá um glória a Deus. Quem aqui é vaso nas mãos do oleiro? Dá um glória a Deus. Quem quer ser usado pelo Senhor? Diga eu quero. Oh, aleluia. Se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer se tornar um vaso novo essa noite, se você quer se tornar um vaso usado pelo Senhor, e de repente você talvez tenha feito algo durante esse mês que entristeceu o Espírito Santo, ou esse mês, ou o ano passado, não sei, mas antes dessa ceia você quer falar: Senhor, limpa esse vaso, ou você quer dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. E nós apresentamos aqueles, ó Deus, que em se reconhecendo vaso, estão, meu Deus querido, neste momento fazendo uma oração. Refaça-me de novo. Ou então, Senhor, limpa este vaso para ser usado, ou enche este vaso. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dê-nos a oportunidade de sermos cheios nesse momento, em que vamos participar da ceia do Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Se tem algum vaso que precisa ser lavado hoje, enxágua com a tua palavra agora. Se tem algum vaso que está quebrado hoje, restaura este vaso em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E antes de eu fazer a leitura desse texto, eu preciso perguntar: tem alguém entre nós que está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, entrou por essas portas hoje e reconhece-se como um vaso quebrado, mas que quer reconciliar-se com Cristo? Tem alguém que está nessa situação? Ou então você é alguém que fala: pastor, eu me sinto aquele caco que não entrei ainda na olaria, não entrei ainda, mas eu quero entrar para ser nova criatura. Nunca aceitei Jesus, mas eu quero aceitá-lo. Ou então eu aceitei, mas me distanciei, eu quero voltar. Tem alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar? Na internet ou aqui.